Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, surpreso de me ver aqui hoje, também estou, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, irmãos, de estar aqui, não somente estar aqui pregando, mas estar vivo, respirando, podendo andar, podendo ver cada um de vocês. Para mim é uma honra muito grande, já me sinto feliz. E ter o privilégio de vir trazer a palavra é algo assim inexplicável. Quero dizer que Deus tem algo especial para a minha e para a tua vida essa noite. Nós estamos num culto de Santa Ceia e o Senhor está aqui. Aonde há o Senhor, aleluia, o seu povo é abençoado. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22, Salmo número 22. Quero desde já agradecer ao convite feito pelo nosso querido pastor Lutero Ramos e também a confiança depositada em nós pela nossa pastora presidente, pastora Luiz, nosso pastor Gideon Júnior. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira poderosa. Deixa eu botar o cronômetro aqui para mim não me perder. Glória a Deus. Você encontrou o Salmo 22? Salmo 22, vou ler apenas os 5 primeiros versículos, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, és o santo entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. E a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram decepcionados. Amém? Coloca a Bíblia no seu banco, não saia do Salmo 22, nós vamos ministrar sobre ele. Eu quero apenas fazer uma oração para mim, vamos dizer assim, para mim ficar mais à vontade diante do Senhor nesse momento, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a minha vida, Senhor, o meu coração, ó Pai, porque de minha experiência humana e carnal não tenho nada a oferecer ao teu povo. Mas a tua palavra, meu Deus, que é o alimento, a tua palavra que é vida, a tua palavra que é força, a tua palavra que é sustento, meu Deus, para a nossa alma. Que possamos estar, meu Deus, aqui preparados para ouvir a tua palavra e que o teu Espírito Santo venha falar, meu Deus, conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Amados, há uns 20 dias atrás, ou um pouquinho mais, né, o pastor Lutero nos convidou para trazer a palavra de Deus, e eu pensei numa sexta-feira, num domingo de manhã, Santa Ceia, normalmente quem ministra é o pastor presidente, e eu fiquei pensando, né, o que eu iria ministrar. E o pastor Gideon tinha nos dado alguns salmos para nós meditarmos e fazermos ali o comentário, né? E foi aí que o Salmo 22, ele gritou dentro da minha alma. O Salmo 22, irmãos, ele é um dos 3 salmos que os estudiosos consideram como uma espécie de trilogia de Cristo, junto com o Salmo 23 e o Salmo 24. O Salmo 22, ele apresenta Jesus lá no Novo Testamento, assim como o Salmo 23 e o Salmo 24, na figura de um pastor. No Salmo 22, Cristo é apresentado na figura de um pastor que veio para sofrer por nós, ou seja, para dar a sua vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, que todos conhecem, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, apresenta Jesus como aquele que entrega a sua vida para cuidar das suas ovelhas, para proteger as suas ovelhas. E por último, o Salmo 24 apresenta Jesus como o Rei da glória, aquele que retornaria à sua glória, mas um dia
ele voltaria para buscar as suas ovelhas. Esses 3 salmos apresentam Jesus de uma maneira especial. E o Salmo 22, irmãos, olhando para esse salmo de Davi, que tem, na maioria das Bíblias, aquele título, Sofrimento e Vitória do Messias, vamos dizer, ele é considerado um salmo messiânico. E quando nós olhamos, irmãos, para esse salmo, nós percebemos que ele prediz acontecimentos na vida de Jesus. E ele é preciso em alguns detalhes, que inclusive se repete ali no Novo Testamento, especialmente quando Cristo é levado para ser crucificado, a paixão de Cristo, né, até a sua morte, ali nos versículos, no capítulo 27 do livro do Evangelho de Mateus, dos versículos 23 ao 34, nós temos quase que alguns versículos, um copia e cola aqui do Salmo 22. Por exemplo, quando nós olhamos aqui no versículo 1, aquela frase, Deus meu, por que me desamparaste? Frase de Jesus no Novo Testamento. Aquela frase também no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, no versículo 8, confiou no Senhor, que Ele venha e o livre. Não era isso que as pessoas disseram sobre Jesus? No versículo 16, o salmista fala, transpassaram-me as mãos e os pés, conforme fizeram com Jesus. E no versículo 18 ele diz, repartem-se entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Quer dizer, dentro dessa luta, dentro desse contexto que ele está vivendo, nós não sabemos, irmãos, o que Davi realmente estava passando, o que Davi estava vivenciando, porque nós sabemos que a trajetória de Davi é uma trajetória, irmãos, muito vitoriosa, mas muito vitoriosa por quê? Porque ele teve muitas lutas, e grandes lutas, lutas terríveis na vida dele, e não dá para colocarmos aqui, porque ele não diz, mas com certeza, irmãos, esse salmo, ele vai relatar um dos piores momentos da sua vida, e nesse dia tão terrível, nesse momento tão terrível, as palavras de Davi foram registradas para mostrar um pouco daquilo que o Messias vivenciou, um pouco daquilo que o nosso Senhor Jesus, ele passou, para que hoje eu e você pudéssemos ter o perdão, a redenção e a salvação quando ele voltar para nos buscar. Aleluia! Então este é um salmo messiânico, irmãos, que apresenta, na minha opinião, são um dos salmos mais lindos, porque apresenta, irmãos, o que há de mais maravilhoso feito por Jesus, a morte dele pelos pecadores, a morte dele pela nossa remissão, a morte de Cristo pela nossa redenção. Mas, se eu fosse dar um título, pastor Arnaud, se eu viesse a dar um tema, um título para este salmo, eu diria que esta é a oração mais difícil de se fazer, a oração mais difícil da gente manifestar diante do Senhor. Por quê? O que estava acontecendo, irmãos, na vida do salmista? O salmista Davi, ele enfrenta um sofrimento que, digamos, pelo que ele apresenta, ele chega no limite da sua estrutura humana. Ele passa, irmãos, um tipo de ansiedade de morte naqueles dias. Quando nós olhamos aqui nos versículos 14 e 15, ele diz que a sua vida estava se derramando como água. Ele diz ao Senhor, Senhor, me deixou no pó, à beira da morte. Ele tinha, assim, uma série de problemas em que ele não conseguia já dormir tão sossegado, porque de alguma forma, ele sentia que ele poderia morrer, a qualquer momento, para ele estaria morrendo. É uma ânsia de morte, vamos dizer assim, uma ansiedade de morte que está acontecendo com ele. E isso estava causando, irmãos, uma espécie de esgotamento emocional. Ele estava cansado fisicamente, mentalmente, e ele diz ainda nesses versículos, ele diz assim, todos os meus ossos estão desconjuntados. Sabe, ele sente uma dor tão grande, que parece que os seus ossos saíram do lugar. Uma dor física que ele está sentindo. E também uma dor emocional, ele diz, olha, minha força se secou como um caco de barro, eu já não tenho mais forças, e o meu coração se tornou como cera, e derreteu-se dentro de mim.
Era um momento, irmãos, de sobrecarga, de estresse, que ao que ele está apresentando aqui, ele já não está aguentando mais. Ele já não sabe mais o que fazer. Ele sente dor no corpo e sente dor na alma, porque muitos dos nossos sofrimentos físicos e emocionais, de uma certa forma, se transmite para o nosso corpo físico. E as nossas irmãs aqui, que são psiquiatras, psicólogas, os nossos irmãos que são médicos, eles vão saber melhor explicar isso. E Davi está passando por essa situação. E Davi está passando por esse momento, irmãos. E o que fez Davi sofrer de tal forma? O que estava acontecendo na vida do salmista para que ele estivesse, irmãos, num momento tão desesperador, do ponto de vista emocional e do ponto de vista até psicológico e físico? Há 3 motivos que fazia com que Davi, ele tivesse numa situação de grande sofrimento. O primeiro motivo, irmãos, que eu quero trazer é o que ele mesmo diz ali, nos versículos 12 ao 21. Ele está enfrentando o ódio cruel dos seus inimigos. Quando você olha, por exemplo, o versículo 12, ele diz, olha, os meus inimigos estão me cercando como os fortes touros de Bazã. Bazã é uma região, irmãos, de uma vegetação assim, muito nutritiva, muito boa, muito, próspera para os animais. E os bois de Bazã eram muito conhecidos porque eram animais muito robustos, bem nutridos, bem fortes. E eram bois assim de uma natureza muito violenta, agressiva, quando eles se sentiam ameaçados, ou quando eles percebiam que algum predador, alguma coisa poderia servir como uma ameaça ao seu rebanho. Eles cercavam a vítima, ia para cima, irmão, e com toda a violência, eles arrebentavam com aquele animal, com aquela pessoa que eles encontrassem. E Davi diz, os meus inimigos estão vindo contra mim para me arrebentar, para me destruir, como os touros de Bazã. Aí ele continua dizendo, irmãos, ali no versículo 13, que os seus inimigos abram a boca contra ele como um leão que despedaça, como um leão que devora sem piedade. E aí ele diz no versículo 16, como um bando de cães ferozes. Os cães, irmãos, principalmente que ficavam ali naquela região, né, da Palestina, e alguns cães selvagens, eles andam de bando, e quando eles atacam, diferente dos felinos, que primeiramente eles pegam a presa, né, diretamente no pescoço, na jugular, tenta fazer aquela morte por asfixiação, né? Perdoe a forma de falar, mas os irmãos entenderam. Mas os cães eram diferentes. Quando eles cercavam e conseguiam pegar a vítima, irmãos, eles não matavam primeiro, eles iam arrancando a carne, iam devorando, iam comendo, e o animal ia morrendo, agonizando. Mas é o instinto daqueles animais. E Davi olha como seus inimigos estão agora se levantando contra ele, e ele diz, olha, os meus inimigos não estão tendo piedade, eles não querem simplesmente me matar, mas querem me fazer sofrer, querem que eu sangre até a morte. E aí, irmãos, num momento como esse, nós percebemos, irmãos, o quanto é difícil a gente orar, o quanto é difícil a gente buscar a Deus. Quando você está sendo afligido, quando você vê os inimigos contra você, e eu me refiro agora ao nosso inimigo Satanás, porque Satanás, irmãos, quando Deus permite, ele vir contra as nossas vidas, ele não vem com piedade, ele não pega leve, mas ele pega pesado. E como é que Satanás pega pesado contra a nossa vida? Ele procura atingir, principalmente, áreas da nossa vida, que nós temos maior apego, maior apreço. É ali onde estão as nossas maiores fraquezas, é onde ele vem com toda a força, com toda a violência, e vem para arrebentar. Às vezes tem lutas que a gente entra e a gente não sabe se vai sair dali vivo. Pessoas que têm muito apreço pela família, ele entra para fazer uma bagunça, uma desordem na família. Pessoas que têm um apego muito grande pelos filhos, ele entra, começa a trazer bagunça na vida dos filhos, começa a trazer rebeldia, começa a trazer situações na vida dos filhos, que aí quando os pais descobrem, diz, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Como é que está acontecendo isso na vida dos meus filhos, Senhor? Pessoas que prezam pelo casamento, aí começa a vir momentos difíceis, começa a vir aqueles momentos, sabe, de conflito, de confusão, de frieza e até mesmo de traição. E a pessoa diz, poxa, mas eu dediquei tanto nesse casamento, eu dediquei tanto nesse relacionamento, porque isso está acontecendo comigo.
Pessoas que têm uma preocupação muito grande com a área financeira, gostam de pagar tudo certinho, gostam de fazer tudo assim na ponta do lápis, e de repente vem aquelas situações que fogem do controle, viram uma bola de neve, a gente diz, meu Deus, logo comigo, porque isso está acontecendo. Irmãos, o inimigo vem exatamente nas áreas mais frágeis da nossa vida. Outros são a saúde, aí começa a vir enfermidades, começa a vir doenças, que a pessoa diz, mas Senhor, logo eu que preciso, sabe, lutar pela minha família, eu que preciso lutar por isso, eu que faço isso, eu faço aquilo, porque logo esses problemas estão vindo no meu corpo, porque eu estou sentindo tanta dor, porque isso está acontecendo na minha vida. E Davi está passando por esta situação, irmãos. Ele está enfrentando um inimigo que está vindo de maneira feroz, que está vindo de maneira cruel, e que está destruindo, irmãos, que está, sabe, machucando a sua estrutura emocional, e ele mostra que ele está chegando no seu limite, ele está saturado, ele está totalmente cansado daquela situação. E aí não para por aí, porque além dele ter, sabe, aquele ataque dos inimigos, Davi também, ele sofre, irmãos, porque ele enfrenta o desprezo das pessoas. Aí lá nos versículos 6 a 8, é interessante, porque o salmista Davi, ele diz, mas eu sou um verme e não um homem, e todos me insultam, no versículo 6. E no versículo 7 ele diz, as pessoas passam por mim e ficam rindo de mim, fica balançando assim a cabeça, ó, com sinal de reprovação, e dizendo, confiou no Senhor, quero ver livrar você agora, quero ver Deus vir salvar você. Você não confia, você não busca, você não está servindo a Deus? Por que você está passando por isso? Por que isso está acontecendo na sua vida? Porque a sua oração não está dando resultado. E a gente fica num momento, irmãos, que o diabo consegue até colocar dúvidas na nossa mente. O diabo consegue colocar até pensamentos que estão fora da realidade. Às vezes você começa a se lembrar de situações que ocorreram, de problemas, de falhas que você cometeu lá atrás, como se fosse uma forma de Deus punir agora a sua vida. Como se fosse uma maneira agora de Deus vir cobrar as contas. Quanto que, na realidade, nada disso está acontecendo. Isso provoca, irmãos, um desgaste espiritual também para nós. E é interessante, irmãos, que muitas das vezes, a gente, quando está nesses momentos de uma fragilidade emocional muito grande, a gente fica mais sensível emocionalmente e qualquer coisa, qualquer palavra, ainda que não seja no sentido pejorativo, ainda que não seja uma brincadeira no sentido de ferir, de magoar, mas a gente sente aquilo, parece que aquilo fere, parece que aquilo de uma certa forma nos machuca. Porque ainda que em determinadas situações a gente olha para as pessoas e a gente sabe que essas pessoas que nos amam, que estão próximas de nós, não pode nos ajudar, não pode fazer nada para mudar aquela realidade, mas só da pessoa estar ali perto, só da pessoa estar junto, parece que aquilo dá um refúgio, parece que aquilo já ameniza o sofrimento. Mas Davi, irmãos, está falando que nesse momento ele está se sentindo sozinho, ele está se sentindo solitário. Ao invés de ter apoio, ele recebe o quê? Ele recebe uma zombação da situação que ele está passando. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não zombam de você exatamente na sua frente, não falam coisas acerca do seu sofrimento, irmãos, exatamente na sua frente. Mas o diabo é tão sujo que ele faz com que todas as coisas cheguem até você, é ou não é? Às vezes a pessoa não fala para você, mas o diabo traz o recado, para quê? Para você ter a certeza e ficar sabendo que as pessoas estão olhando, estão vendo, e estão fazendo gracejo com a sua vida. Ah, não está fazendo a obra de Deus, não está pregando, não está cantando, não está indo na igreja. Olha o que está acontecendo na vida dos filhos, olha o que está acontecendo no casamento, olha como é que está a situação, olha o que você está entendendo, irmãos? E aquilo fere, e aquilo machuca, e Davi está passando por esse momento, e Davi está sentindo isso na sua alma, o desprezo das pessoas, diante de uma luta que já está terrível, diante de uma luta que já está muito difícil na sua vida. Só que o terceiro motivo, eu coloquei por último, porque na minha visão, é o motivo que mais trouxe sofrimento ao coração de Davi. Que motivo é esse, pastor? Quando Davi, depois dele enfrentar o ódio cruel dos inimigos, o desprezo das pessoas, ele tem que enfrentar também o silêncio de Deus na sua vida. Deus parece que olha para Davi e simplesmente se cala. E é onde Davi, ele começa a oração, não falando dos seus problemas, não falando das suas lutas, não falando das suas dores, mas ele começa a sua oração dizendo o quê? Deus, por que o Senhor me abandonou?
Por que que o Senhor me desamparou? Por que que o Senhor está me desamparando? Em outras palavras, por que me desamparaste? E aí ele continua orando, irmãos. Nos primeiros versículos, e ele diz: todo dia eu estou orando, Senhor, estou orando de dia, estou orando de noite, mas parece que o Senhor não escuta o meu grito por socorro, o meu bramido diante do Senhor. O Senhor parece que não está ouvindo e não está se apressando em me livrar. Por que eu digo que essa é a pior de todas as situações, irmãos? Porque nós, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que cremos em Deus e confiamos no Senhor, sabe, algumas adversidades a gente enfrenta, problemas difíceis a gente enfrenta, a zombaria das pessoas a gente enfrenta, a gente sabe que a gente está aqui para isso, mas a gente sempre conta com Deus, de uma certa forma, nos consolando, Deus, de uma certa forma, sabe, falando, dizendo algo na nossa vida. E quando a gente chega num momento que até Deus se cala, que você não sente Deus falando, você não sente que Deus está lhe respondendo, você parece que você está no mato sem cachorro, você está sozinho no meio do deserto. E você começa até a duvidar, irmão, se Deus realmente está ou não na sua vida. Se Deus está te permitindo passar por uma prova, ou se Ele está cobrando algo que você fez. E essa se torna uma situação mais difícil ainda para nós vivermos. E aí eu te pergunto, ou nós nos perguntamos, por que isso acontece conosco? Por que, pastor, isso está acontecendo comigo, ou isso aconteceu comigo, ou vai acontecer comigo? Eu passar por tudo isso e Deus não responder, e Deus não fala nada, pelo menos uma palavrinha, pelo menos, sabe, em sonho, pelo menos usando alguém, pelo menos, sabe, num culto, a minha alma de repente ser renovada, mas não. Às vezes eu entro no culto, entro angustiado, entro chateado, e parece que eu volto do mesmo jeito. Por que isso está acontecendo na minha vida, irmãos? Essa é a provação. Bem-vindos, meu nome é provação. Só isso que eu posso lhe dizer. E a provação é difícil? É, porque a provação, ela tem um processo. E quando nós estamos sendo provados, nesse processo da provação, a única coisa que nós sabemos é só quando ela começa. A gente não sabe, pastor Lutero, quando a provação, ela termina. E nem como ela vai terminar. Que nem toda aprovação, irmão, vai terminar do jeito que a gente almeja, do jeito que a gente espera. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que embora nós venhamos a passar por provações assim, tão duras e tão difíceis, que a gente não sabe no que vai dar, que a gente não sabe o que vai acontecer, eu não tenho resposta para você, como essa provação vai acabar, quando ela vai acabar. Não foi para isso que Deus me trouxe, para responder esses questionamentos. Deus me trouxe aqui, irmãos, para dizer o que você precisa fazer quando você passa por essas provações. O que você precisa fazer quando você está numa situação tão difícil que você não encontra resposta. E a afronta na sua casa, e a afronta na sua vida, e a afronta no seu corpo, ela continua te machucando. O que fazer numa situação dessa, irmão? É fazer o que Davi fez. É simples a resposta, mas é difícil de fazer. O que Davi fez, irmãos? Foi simplesmente entregar tudo para Deus e confiar nele. Há momentos na vida que não há outra resposta, irmão, só há uma direção. Deus não dá uma resposta, Deus só dá uma direção. Continuar confiando em Deus. Por que, irmãos, confiar em Deus? Porque o nosso Deus, Ele é confiável. O nosso Deus não é como ser humano, que faz promessas e não consegue cumprir. Porque muitas das vezes nós fazemos promessas e não cumprimos. Não é por questão de caráter, falha de caráter, não. Não é por questão de má fé. É porque tem coisas que a gente promete, irmãos, e simplesmente a gente não tem condições de cumprir. Por quê? Porque as coisas fogem do nosso controle, a nossa vida é dinâmica e ocorrem coisas que nos impossibilitam de cumprir muitas vezes as promessas mais simples que fazemos. Por isso que Tiago, o irmão de Jesus, ele diz, tudo que vocês fizerem, façam no final dizendo, se Deus permitir, farei isso ou farei aquilo. Por quê? Porque nós não temos controle de nada.
A Bíblia diz que o homem, nós, fazemos planos, mas a resposta vem de onde, irmãos? Vem dos lábios do Senhor, vem dos lábios de Deus. E aí a diferença, porque quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, aleluia, nós confiamos naquele que não existe impossível para Ele, nós confiamos num Deus que pode todas as coisas, nós confiamos num Deus, irmãos, que tem controle para mudar toda e qualquer situação. Deus é um Deus confiável. E Davi sabia disso, irmãos. Davi sabia que Deus era um Deus confiável, e ele não entrega a sua vida a Deus à toa. Ele diz aqui, irmãos, como nós lemos, ele diz aqui nos versículos 4 e 5, em ti, Senhor, os nossos antepassados puseram a sua confiança, eles confiaram no Senhor, e o Senhor livrou eles. Eles depositaram em ti, Senhor, a sua confiança, e eles não foram desamparados, eles não ficaram envergonhados, porque o Senhor é um Deus fiel. Espírito Santo de Deus, aleluia. E fazer esse tipo de oração, irmãos, é difícil. Fazer esse tipo de oração a Deus, quando estamos numa luta, em que estamos completamente desgastados, é difícil. É por isso que muitas das vezes, irmãos, Deus olha para nós e Ele escuta o gemido. Por que o gemido? Porque tem horas na nossa vida que a gente não tem força nem mesmo para orar. Orar na prova, orar na luta, não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque quando você está orando, levando a Deus uma luta, levando a Deus uma situação que está acabando com você, você está entrando em conflito com aquele problema. E o mundo não faz isso, irmão. O mundo não entra em problema não entra, irmãos, em conflito com o problema. O mundo tenta fugir do problema. Quando um homem está ali vendo o seu casamento ali, sabe, se desfazendo, se destruindo, o que ele faz? Eu vou para o bar beber, vou assistir um jogo, vou jogar um dominó ali com os amigos, vou tomar jogar uma sinuca, e vou esquecer um pouco disso. Por quê? Porque ele não quer confrontar. Quando uma pessoa, irmãos, está endividada, está numa situação difícil, sabe, que aquilo está martelando na sua cabeça, vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa para distrair, sabe, para ver se a minha mente dá uma arejada. Por quê, irmãos? Porque a oração é diferente. A oração, você não foge, você confronta, você enfrenta, você coloca diante de Deus, mas é nesse enfrentar da solução, é nesse enfrentar, irmão, desse problema, que a sua alma vai sendo restaurada, que Deus vai trabalhando dentro de você, que Deus vai fazendo algo na sua vida, embora você não percebe, mas Deus está fazendo algo por você. Espírito de Deus, aleluia. E Davi está dizendo isso para Deus: Deus, eu vou confiar em Ti, porque eu conheço o Senhor já fez coisas grandes na vida do Teu povo, e o Senhor nunca os desamparou. Às vezes a gente é falho, irmãos, às vezes a gente fraqueja, a gente entra num propósito com Deus e nós mesmos falhamos, irmãos. Mas a falha que nós temos não significa que Deus também vai falhar. O erro que nós cometemos, irmãos, não significa que Deus também irá cometer. Porque tem algo em Deus que nós devemos entender: o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de compaixão, e por isso esse Deus, irmãos, esse Deus, Ele não vai nos deixar sozinho, independente do que nós passamos. Ele não vai nos deixar, irmãos, morrer, Ele não vai nos deixar padecer, aleluia, porque Ele ainda tem um propósito na nossa vida. Quando a tempestade está forte, irmãos, não existe outra saída senão se apegar em Deus. E ainda que você não veja, ainda que você não sinta na sua vida, Ele está ali e você deve orar até você não aguentar mais, mas você tem que continuar orando, tem que continuar colocando diante de Deus, porque numa hora, irmãos, uma hora Deus vai fazer algo na sua vida. A Bíblia diz que Jacó está vindo, né, com ânsia, com aquela ansiedade de morte, quando ele volta para a sua terra, e ele sabe que tem que se encontrar com Esaú, o seu irmão, a quem, no passado, ele teve uma desavença terrível. E a Bíblia diz que Jacó, irmãos, ele teme pela vida dele, ele teme pela vida da sua família, divide a sua família em duas, para que no caso de Esaú vir e matar uma parte deles, a outra escape.
E ele está angustiado, irmãos, e ele não consegue dormir, ele começa a orar. Ali próximo ao Val do Jaboque, ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar diante do Senhor. Ele vai clamando e vai orando, de repente Deus se aparece na vida dele. Ele meio que não entende o que está acontecendo, ele começa a desenrolar uma guerra com aquele ser misterioso. Ele entende de alguma forma que Deus está ali. Ele não sabe se Deus está ali para abençoar, ele não sabe se Deus está ali para feri-lo, ele não sabe se Deus está ali para fazê-lo viver, ele também não sabe se Deus está ali para fazê-lo morrer, para matá-lo de vez. Mas ele se agarra, irmãos, naquele ser misterioso, e ele se agarra, e entra numa luta que dura até de manhã, uma luta espiritual entre Jacó e aquele anjo de Deus, que representa o próprio Deus. Ele fica até vara a madrugada, vai até no dia de manhãzinho, irmãos, e fica orando, agarrado naquele ser. E aquele ser olha para ele e diz: me deixa subir, eu não te deixo subir, enquanto tu não me abençoares. Aleluia. A Bíblia diz que depois que aquele anjo abençoou, aleluia, Jacó volta alegre, Jacó volta, sabe, um pouco mais calmo e mais tranquilo, dizendo: olha, eu vi o Senhor e a minha alma foi salva. A minha alma foi salva. Você pode não entender, irmãos, o que acontece quando nós nos encontramos aqui dentro desse lugar, porque é tão difícil, porque, irmãos, às vezes a gente prepara tudo para vir, a gente prepara tudo para estar aqui, mas muitas das vezes a gente não consegue, muitas vezes vem empecilhos, sabe, porque quando nós chegamos aqui, nós estamos diante da presença de um Deus que vai mudar a nossa história, aleluia. Mas às vezes a gente chega aqui, irmãos, e a gente não sente. A gente vê muitas vezes um glorificando de lá, outro glorificando de cá, um sentindo dali, outro sentindo de lá, e a gente está ali e não consegue sentir. A gente só fica com a nossa mente ali, sabe, martirizando, pensando nas coisas que estão acontecendo. E Deus está aqui o tempo todo olhando para nós e dizendo: e aí? Que horas você vai se agarrar em mim? Em que momento você vai se agarrar e se apegar em mim, até que eu mude a sua vida? Aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus é um Deus que não falha nas suas promessas. Mas pastor, eu não estou nem ouvindo mais Deus, não sei nem se Deus está me punindo, querendo me abençoar. Que promessa? Eu não sei nem que promessa Deus tem. Davi fala qual é a promessa, irmãos. Quando ele volta dali daquela luta abençoado, quando ele volta daquela luta, irmãos, sabe, contando vitória e entregando seus votos na casa do Senhor, a Bíblia diz que ele diz lá no versículo 24, que ele está orando e agradecendo a Deus, porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o rosto. Quando ele clamou, Deus ouviu. Irmão, quando nós falamos que quando você se apegar em Deus e confiar nele com todas as suas forças, e clamar a Ele na situação que você está vivendo, Ele vai mudar a sua história. Não é uma promessa minha, não é que eu queira ou que eu desejo que isso aconteça na sua vida. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é palavra do Senhor. Eu não sei como Ele vai fazer, de que forma Ele vai fazer, mas Davi diz que Deus não abandona, Deus não vira o rosto para aqueles que clamam diante da sua presença, para aqueles que confiam nele. Ele não desprezará, ele não virará o rosto, mas ele responderá. Aleluia. Enquanto Deus não responde, enquanto Deus não faz algo que eu espero que ele faça, só nos resta uma coisa: vamos fazer como Jacó, vamos nos agarrar em Deus, vamos nos segurar no Senhor, porque é do Senhor que vem livramento e vitória. Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero dizer, irmãos, não sei o que Deus tem preparado esse ano, não sei o que vai acontecer ao longo do ano de 2025, a gente sempre começa projetando coisas boas, escrevendo na nossa agenda coisas lindas e maravilhosas, mas a gente esquece, irmãos, que quanto maior o sonho, maior a luta. A sua aprovação é proporcional ao tamanho dos milagres e das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Por isso que Deus não dá logo bênçãos grandes, por isso que Deus não dá logo bênçãos extraordinárias como nós pedimos, porque nós muitas das vezes não estamos preparados para passar por aquele processo. E ficamos ansiosos, querendo que Deus faça logo as coisas. Aí Deus vai dando pequenas lutas, com pequenas vitórias, para chegarmos nas nossas grandes lutas e adquirirmos as nossas grandes vitórias. Talvez esse ano, realmente, a grande promessa aconteça na sua vida.
Talvez esse ano Deus vai realizar aquilo que pretende realizar no seu lar, na sua casa. Talvez Deus há de fazer aquilo que ministerialmente Ele tem para fazer na sua vida. Mas Deus está ali preparando, irmãos, para você entender que antes disso existe uma prova. E existe um inimigo, que Ele precisa permitir que esse inimigo, sabe, ele venha diante de você. Talvez na prova é isso que a gente sente mais o inimigo, a presença do inimigo do que a presença de Deus, não é isso? A gente sente mais o toque que fere, o toque que machuca do inimigo, do que o toque restaurador de Deus, não é isso? Pois é, irmãos. Mas o que nós temos que entender é que, embora a gente sinta uma coisa, a realidade é outra. Deus continua ali conosco. Ele vai estar com você, e Ele vai estar com você, aleluia, te ajudando a passar por toda e qualquer situação na sua vida. Esse ano é um ano de vitória. Eu vim nesta noite, não foi para dizer de luta que vai acontecer, ou para falar as razões que estão acontecendo na sua luta, mas para dizer que o nosso Deus continua aqui, continua de pé, continua olhando para você. E se o diabo colocou ou colocar, aleluia, acusações na sua mente, para travar a tua fé, sabe, para te deixar constrangido ao clamar diante do Senhor, aleluia, Deus fala contigo, lança isso por terra hoje, porque o nosso Deus não é apenas um Deus que faz milagres, mas é um Deus que perdoa. O nosso Deus não é apenas o Deus que abre o mar vermelho, que para o sol, que dá, sabe, vida aos que morreram, mas o nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que perdoa, é o Deus que liberta, é o Deus que muda e transforma o nosso estado humano, que muitas das vezes nos atrapalha. Se é fraqueza, diga para Deus, se é falha, diga para Deus, se você não está aguentando mais, diga para Deus, porque Deus é que pode mudar a sua história. Não se desgrude de Deus, não deixe, aleluia, de se apegar em Deus, porque Deus está contigo nessa batalha. Espírito Santo de Deus, e ainda que a gente, sabe, chegue diante do Senhor, cansados, de uma maneira que a gente mal consegue falar, que a gente mal consegue orar a Deus, irmãos, de repente, irmãos, a gente já está fraco, já caindo, se ajoelhando e dizendo, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou cair, e eu vou morrer, aleluia, o nosso Deus é um Deus que é Pai, aí Ele nos levanta, aleluia, e nos faz andar, aleluia, pega na nossa mão, como um pai pega na mão do filho quando ele cai, e faz essa criança caminhar. Se a criança não dá conta de caminhar, porque o ferimento foi grande, ele pega no colo, irmãos, ele pega no seu colo, mas ele leva, aleluia, até a vitória. Eu quero dizer que Deus, aleluia, está nesse lugar para mudar a nossa história. Quero te convidar a ficar de pé nesse lugar, aleluia. Aleluia, eu não sei, irmãos, quando, como, aleluia, Deus vai fazer, que forma Deus preparou para entrar na sua história, para entrar na sua vida. Mas eu quero dizer, aleluia, há momentos que nós não temos nem inspiração para orar, mas ore a Deus, cantando a Ele. Não espere entregar teus louvores lá na frente no seu testemunho, quando contares o seu testemunho. Não, entregue agora. Davi diz, Senhor, Tu és o tema do meu louvor. De repente na tua luta, Deus, aleluia, está te dando um tema para você louvar Ele agora. A tua luta é um tema, é uma inspiração para demonstrar de uma certa forma a glória e a grandeza de Deus. E essa é a beleza dos salmos, irmãos. O Salmo nos mostra que é possível a gente glorificar a Deus em todas as situações. Quando a gente olha um Salmo como esse, a gente não vê, irmãos, um homem alegre, um homem feliz, um homem rejubilando. Nós vemos um homem de Deus. Nós vemos um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas que está dizendo para Deus, por que o Senhor me abandonou? Aleluia. Por que o Senhor me abandonou? Espírito Santo de Deus, feche teus olhos. Oh Deus, aleluia. Eu queria que você elevasse a tua alma ao Senhor. Oh Deus, aleluia. E declarasse a sua confiança nele através desse louvor. Aleluia. Oh. Aleluia. Te amo, Deus. Glória a Deus.
Tua graça nunca falha. Você consegue dizer isso? Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz. Aleluia. Que me guia em meio ao fogo. Declare na escuridão. Na escuridão. Tua presença, Senhor. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levanta a tua mão e vamos declarar ao Senhor. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, meu Senhor. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Levante suas mãos para o céu, declare de coração agora. Exalte ao Senhor teu Deus que está presente aqui hoje para receber o teu louvor. Diga a Ele: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga a Ele: eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare novamente ao Senhor: tua bondade me seguirá, Senhor. Meu Senhor, tua bondade me seguirá. Eu sei, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só a igreja, és fiel, diga. És fiel em todo tempo. Riba esterianda na bexa. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Adore ao Senhor novamente, diga a Ele, só a igreja. És fiel. Que lindo, adore ao Senhor. Derrame a sua vida agora no altar de Deus. Que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, Senhor, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos aí. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui que nos últimos dias têm vivenciado uma tribulação muito grande, de modo que ficou perplexo, boquiaberto, dizendo: Deus, por que comigo? Por que na minha vida? Aleluia. Eu não sei se tua resposta vem hoje, se vem essa semana, se vem um pouco mais para frente, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Hoje Deus está renovando as tuas forças. Aleluia. Oh Deus, aleluia. A primeira resposta de Deus, aleluia, é que hoje você vai sair daqui. E quando você sair daqui, aleluia, você vai sentir uma sensibilidade tão grande para falar com Deus, para orar a Deus, que as horas vão se passar e você não vai ver. O diabo usou pessoas para rir do teu sofrimento, mas a partir de hoje é você que vai rir quando ouvir que alguém zombou de você. Porque, aleluia, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo na tua vida, e tudo faz parte do projeto de Deus, tudo faz parte do processo de Deus para te levar aonde Ele quer te levar. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, a quem nós servimos, a quem nós entregamos toda a nossa vida e a nossa alma. Davi disse: desde o ventre materno eu fui entregue a Ti, eu fui entregue ao Senhor. Mas teve um momento que Davi, na sua luta, ele disse também: aqui eu estou me entregando a Ti, Senhor. Davi já era um homem judeu desde pequeno, 8 dias de nascido, foi circuncidado, tinha marca da aliança na vida dele. Mas ele precisava, aleluia, dar um brilho na marca da aliança que estava em seu coração. E por isso ele dizia: Senhor, nessa luta eu me entrego a Ti, eu me coloco totalmente nas Tuas mãos. Eu não vou agora agir apenas com as minhmas forças, agora eu vou, fazer de maneira impensada as coisas que eu gostaria de fazer, movido pela minha chateação, pela minha raiva, pela injustiça que recebi, pelo desprezo que me deram. Mas agora eu vou entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor resolve todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encha cada um dos Teus filhos hoje. Que venha graça, que venha poder, que venha autoridade, que venha renovo, meu Deus. Que venha fortalecimento espiritual. Que o Senhor venha curar as feridas da alma, as feridas do coração, Senhor. Que volta e meia o inimigo ainda tenta ainda, meu Deus, tirar aquela ferida e deixá-la exposta. Mas o Senhor é o Deus que, embora não nos trate com amnésia, mas o Senhor cicatriza as nossas feridas, de modo que a gente lembra de tudo, mas quando a gente olha, a gente percebe que está tudo cicatrizado, porque Deus cicatrizou, porque Deus regenerou, porque Deus fez algo novo em nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo agora. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, esta noite levantado pelo Senhor, eu digo: Deus está trazendo um tempo novo para a sua vida. Deus está trazendo um momento novo para a sua vida. E grandes vitórias te aguardam para esse ano de 2025, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio, Senhor Jesus. Diga: eu confio em Ti, Senhor Jesus. Diga: Senhor, quando chegar momentos em que minhas forças se acabarem, diga que o Senhor segure nas minhas mãos, nem que me pegue no colo,
mas não me deixa, Senhor, mas segura, Senhor, a minha vida e me sustenta até o fim, porque Tu és o meu Deus e não há outro além de Ti. Aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, meus irmãos. Já vamos entrar no momento da celebração da